Sabe aquela sensação de que a gente está lutando contra a nossa própria mente? Pois é. Nessa análise, a gente vai mergulhar numa abordagem bem poderosa, que nos ensina a mapear a mente, sabe? Em vez de ficar só brigando com ela. Olha, para quem lida com uma questão de saúde mental mais séria, a jornada pode ser bem solitária, né? É um sentimento de isolamento muito profundo que acaba respingando em tudo na vida, sabe? Desde os relacionamentos até as coisinhas mais simples do dia a dia. Mas e se a chave não for lutar, e sim entender? É exatamente isso que essa abordagem propõe. É como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Para a gente finalmente conseguir entender como a nossa mente funciona. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos desafios. Vamos entender quais são os obstáculos que costumam aparecer junto com essas condições de saúde mental mais sérias. O que acontece é que essas condições acabam criando uma espécie de efeito dominó, sabe? Uma coisa leva a outra, e isso pode piorar a situação e causar um sofrimento muito, muito intenso. Ok, então a partir desses desafios, a gente chega na solução. E é aqui que entra uma abordagem bem estruturada, super lógica, chamada terapia cognitivo-comportamental, ou, para facilitar, TCC. E o que é a TCC? Bom, é importante dizer que não é uma pílula mágica, tá? É uma terapia que funciona na base da colaboração. É um método bem prático mesmo para a gente conseguir desenhar um mapa de como a nossa mente opera. Agora, olha que interessante o modelo central da TCC. Ele quebra as nossas experiências em 4 passos bem claros. Primeiro, acontece alguma coisa, um evento. Aí vem a nossa avaliação, ou seja, o significado que a gente dá para aquilo. Depois, a emoção que a gente sente. E, por fim, o comportamento, o que a gente faz. O pulo do gato tá aqui, ó, na nossa interpretação dos fatos. É ela que está no centro de tudo. Para ficar mais claro, vamos ver o caso da Ângela. O evento, uma briga com o chefe. A avaliação dela, o pensamento que veio na hora foi: eu sou a mais criativa aqui, ele tem inveja. Qual foi a emoção? Raiva, irritação. E o comportamento? Ela começou a andar de um lado para o outro, respondendo aos gritos. Tá vendo a conexão? O pensamento dela alimentou diretamente a emoção e a ação. Agora a gente entra numa parte que é super, super importante para a gente quebrar estigmas. A ideia aqui é reformular os sintomas. Em vez de vê-los como algo de outro mundo, a gente passa a entender que eles fazem parte de uma linha contínua de experiências que todo ser humano pode ter. A ideia central é essa. Os sentimentos e os comportamentos que a gente associa a uma doença mental, na verdade, não são uma coisa completamente à parte da experiência humana do dia a dia. Existe uma conexão. E olha que legal essa comparação. De um lado, o que a gente chama de sintoma negativo, como o isolamento social. Do outro, uma situação normal. Todo mundo já precisou se afastar um pouco para recarregar as energias depois de ficar doente, né? Ou a questão do autocuidado reduzido. Quem nunca teve um dia péssimo e achou super difícil sair da cama. Isso ajuda demais a gente a desestigmatizar, a normalizar esses desafios. Essa frase aqui é muito poderosa. A esquizofrenia é uma doença médica como diabetes. Pensa nisso. Tira todo o peso da culpa, da falha pessoal, vira uma condição médica que pode ser gerenciada. E quanto mais a pessoa entende sobre ela e aprende a controlar os sintomas, melhor ela fica. Essa mudança de perspectiva é transformadora. Beleza. Com esse entendimento todo, a pergunta é: o que dá para fazer na prática? Então, vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas que a TCC oferece para ajudar nessa jornada. Vamos conhecer o Magir, um jovem que lidava com paranoia. Ele tinha um pensamento bem doloroso que sempre aparecia quando ele via uns adolescentes no shopping. Ele pensava: eles acham que sou um derrotado, estão rindo de mim. E aí entra uma ferramenta fantástica: examinar as evidências. É como se o terapeuta ajudasse o Magir a virar um detetive do próprio pensamento. De um lado da balança, as evidências a favor da crença dele. Sinto que estão me olhando. Do outro lado, as evidências contra. Os adolescentes estão conversando entre eles, não comigo. Por que estranhos se interessariam por mim? Minha doença me deixa mais sensível. E a principal, eu não tenho como saber o que eles estão pensando. Percebe como isso desmonta a certeza daquele pensamento? Agora, vamos ver o caso da Mary. Ela lutava contra uma depressão crônica, uma desesperança muito grande. A ferramenta usada com ela foi construir esperança, listando motivos concretos para viver. Coisas como conviver com os filhos, ter a chance de se aproximar do pai, a oportunidade de voltar a estudar, o desejo de virar enfermeira. Essa lista muda o foco, sabe? Tira da escuridão e aponta para um futuro com sentido. Legal, a gente viu as ferramentas.
Mas como tudo isso se junta? O objetivo final, na verdade, vai muito além de só gerenciar sintomas. A grande meta é construir ativamente uma vida que faça sentido, uma vida com propósito. E essa construção não acontece da noite para o dia. A recuperação não é um pulo gigante, é uma série de pequenos passos, um de cada vez. Olha só esse plano para o Magir, por exemplo. Semana 1, só ir ao parque observar pássaros. Mês 1, visitar o centro comunitário. 3 meses depois, pesquisar cursos de informática. E em 6 meses, começar a procurar um emprego. É um plano realista, gradual, para ele ir se reconectando com o mundo. No fim das contas, a ideia é que o sentido da vida não precisa estar amarrado em grandes conquistas, sabe? Ele pode ser encontrado nas pequenas coisas do dia a dia, nos relacionamentos, em projetos pessoais, nas atividades que trazem um pouquinho de alegria, por menores que elas pareçam. E para fechar com uma mensagem de muita esperança, tem o caso do David, um senhor de 60 anos com esquizofrenia crônica. E apesar de décadas de luta, ele frequentemente termina as conversas dizendo: "A vida é boa". Isso é muito poderoso. Ele encontrou significado e alegria na sua vida cotidiana. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Como é que nós podemos encontrar um sentido nas nossas próprias batalhas do dia a dia? Se essas ferramentas podem ajudar tanto em situações tão intensas, o que será que elas podem nos ensinar a todos nós?